Olá, gente que segue o nosso canal, um forte abraço. Deus abençoe a cada um de vocês com muitas bênçãos dos céus. Gente, nós estamos aqui para estarmos trazendo atualizações do caso Gisele, né? Gisele e Luísa. Vocês estão lembrados que a gente falou desse caso? Um caso que até repercutiu, continua até repercutindo ainda, mas é um caso meio que sem explicação ainda. Mas eu não sei se outro youtuber trouxe esse caso. Eu sei que o Marcondes Marques ele deu uma pincelada ainda em um dos dias, mas como a Gisele foi encontrada, o Marcondes ele resolveu não falar mais do caso. Eu também não iria falar, mas como vocês merecem todo o nosso respeito e a gente começou a falar do caso, eu sei que talvez algum de vocês não tenha atualizações do que aconteceu com a Gisele, porque o último vídeo que eu trouxe aqui para vocês foi relatando que a Gisele teria sido encontrada. Isso é fato. Ela foi encontrada sim. E antes da gente trazer as atualizações, eu vou só relembrar e falar para aqueles que estão chegando agora e não conhecem o caso. A Gisele é uma jovem de 29 anos, casada, aproximadamente há 10 anos. A Gisele tem uma filha de 6 anos e nós sabemos que a Gisele ela saiu de casa para o trabalho. Todo mundo, quem acompanhou a gente aí, nesse caso, sabe que a Gisele, ela sai de casa para o trabalho, como todos os dias ela fazia. Ela pegava o carro e ia para o trabalho porque ela trabalha de diarista, né? E ela, indo para o trabalho, segundo ela, o carro dá uma pane seca, ou seja, o carro falta combustível. O que ela faz? Ela estaciona o carro, e liga para o esposo. Liga não, ela faz um vídeo e manda para o esposo dizendo: olha, amor, estava indo para o trabalho, mas porém o carro deu um defeito aqui, faltou gasolina, alguma coisa do tipo. Eu vou deixar ele estacionado aqui, tá certo? Deixa ele estacionado aqui e vou deixar a chave aqui embaixo no para-choque, nesse canto. Aí ela começou a fazer o vídeo. Olha, o carro está aqui próximo de casa, ó, nesse caminho aqui que sai na nossa casa, enfim, tá aqui. E a chave, olha, é só você vir aqui nesse lugarzinho, a chave tá aqui no para-choque. E eu vou pedir aqui uma moto para mim poder chegar ao trabalho. Observe bem. Só que esse vídeo ela manda para o esposo. Já para o patrão ela fala uma outra coisa. Para o patrão ela diz: olha, eu vou ter que passar no dentista, tem uma consulta marcada e eu vou chegar atrasado. Enfim, depois que eu passar no dentista, se eu me sentir bem e ver que dá para mim trabalhar, eu vou trabalhar na parte da tarde. Se não, eu vou para casa repousar, porque eu tenho que passar no dentista hoje de todo jeito. O patrão entende e diz: tudo bem, sem problema. O que acontece? Quando o esposo recebe o vídeo dela, analisa tudo direitinho, ele já sabe onde é que o carro está, por causa que o vídeo é de um lugar conhecido, então ele sabe tudo. Ele vai na hora do almoço pegar o carro. Quando ele vai pegar o carro na hora do almoço, ele manda uma mensagem para a Gisele, dizendo: olha, amor, já estou aqui, já vim, peguei o carro, viu? Já estou de posse aqui. Só que aí a mensagem não chega, né? Ela não recebe a mensagem, ou seja, o celular dela já estava sem sinal. E aí vem a preocupação, né? Ele liga para o patrão, inclusive deu até trabalho encontrar o número do patrão, porque ele já ligou para ele através do Instagram. Liga para o patrão disse: não, ela não chegou aqui. Ela não chegou de forma alguma. Então ele vai averiguar direitinho, vê, ela também não chegou no dentista. Pergunta para o moto Uber,
motoboy diz: eu deixei ela em tal lugar. E aí vem a preocupação porque Gisele desapareceu sem deixar rastro. Aí vem a preocupação do esposo. Pois é, o esposo entra em contato, faz o boletim e aí começa as buscas por Gisele, e aonde deu essa repercussão toda. Mas de repente a polícia encontra Gisele depois de alguns dias, né? A polícia encontra a Gisele, porque a polícia, né, já tinha mais ou menos noção de onde poderia estar a Gisele, porque a Gisele já estava né, na rota da polícia. A Gisele já estava sendo de uma certa forma monitorada, porque me parece que o celular dela começou a dar sinal de onde estaria. Então fica no vídeo aí que você vai ficar se perguntando como é que pode algo dessa forma acontecer. O pai de Gisele não morava lá, nem também a mãe morava. Então, observe, porque a Gisele, ela mora lá no Triunfo 2, em Goianira, né, em Goiás, e na segunda, no dia 5, ela tinha saído para fazer essa viagem ou para trabalhar. Quando a polícia encontra os pais que também moram em, me parece, cidades diferentes, então o pai mora em Minas Gerais e a mãe mora em outro lugarzinho que me foge a memória. E a polícia resolve conversar com os pais. Olha só. Mas no sábado, ela desaparece no dia 5, mas no sábado, observe, a Gisele já se encontrava no radar da polícia. A polícia já tinha conseguido identificar sinais da Gisele. Ela desapareceu, né, no dia 5. E dia 5, na segunda-feira, né, que foi dia 5, mas no sábado, dia 10, ela já estava no radar da polícia, né? No sábado, dia 10, a Gisele já se encontrava no radar da polícia. Pois é isso aí. E em um ônibus na cidade de Itubiara, na cidade de Itubiara, em um ônibus, ela foi encontrada. Só que quando ela foi indagada, o que ela diz? Ela diz o seguinte: que o motoqueiro deixou ela no lugar que foi combinado e que ela teria atravessado para o outro lado de onde ela tinha ficado, e ali ela teria se encontrado, melhor dizendo, teria encontrado um caminhoneiro e teria começado a conversar com ele, e o caminhoneiro disse que estava indo de viagem para buscar um carro ou um caminhão em um outro lugar, as bandas de São Paulo, e ela resolve seguir viagem com ele. A história é meio complicada, mas é o que chegou até a gente aqui nesse momento. E ela teria resolvido seguir viagem com esse caminhoneiro. Olha só, gente. Só que aí, quando a polícia encontra a Gisele, a Gisele já não estava mais em São Paulo, porque segundo o caminhoneiro, iria buscar um outro carro para o lado de São Paulo. O caminhoneiro ia buscar um carro para o lado de São Paulo e tinha aí se encontrado com ela e teria conversado, e ela resolveu seguir viagem com ele. Vai buscar esse carro lá para o lado de São Paulo. Ou seja, ela queria passear, né? No meu ponto de vista, ela queria passear e achou essa oportunidade e foi com ele para passear. Bom, é o que eu estou entendendo até o momento. Só que aí
a repercussão começa a crescer. Ela começa a sair nas redes sociais, nos canais de televisão, e agora ela resolve voltar. E a polícia, fazendo uma abordagem no ônibus, encontra a Gisele e pergunta a Gisele: por que você fez isso, Gisele? Qual motivo você tem? Porque, segundo o seu esposo, você não tem motivo algum de sair de casa. Ele disse que vocês vivem bem, que vocês realmente não tinham brigado. E por que você fez isso? Aí ela vai e diz o seguinte: é porque eu estava devendo, junto com meu esposo, uma quantia de R$ 6.000. E eu estava preocupada, não tinha como pagar. E aí eu fiquei desesperada e resolvi sair de casa para ver se as coisas amenizavam. E, enfim, foi uma loucura que deu na minha cabeça e eu resolvi sair de casa por causa disso. Tem uma dívida aí de aproximadamente R$ 6.000 para pagar e eu não tenho com o quê. Só que aí, analisando o caso, a conversa não bate pelo fato de que no dia que ela desapareceu, no dia 5, na segunda-feira, ela teria feito uma transferência de, parece, R$ 9.000, me foge a memória, de R$ 9.000 da conta do esposo para a conta dela. Quando a polícia indaga o marido em relação a essa transferência, o marido disse: não, é normal sempre lá em casa sim. Ela quer aumentar o score, enfim, alguma coisa do tipo, quer ganhar crédito, e ela fica às vezes fazendo transferência da minha conta para a conta dela, para nisso ela conseguir crédito. Isso é normal lá em casa. Mas de qualquer maneira, ainda que seja normal, não bate a questão de que ela saiu de casa porque estava preocupada com a dívida de R$ 6.000 que estava para pagar. Porque no mesmo dia ela tinha feito a transferência de 9.000 para a conta dela, da conta do marido. Sim, mas aí, a Gisele foi encontrada? Foi. A polícia disse que ela foi encontrada num estado muito bom, saudável, sem nenhuma mancha, sem nenhum sinal de agressão, enfim. Mas o que acontece é o seguinte: pasme, ela voltou para casa por causa da repercussão. Estava, segundo ela, se aproximando o Dia das Mães e viu aquele comentário nas redes sociais de que a filha precisaria passar ao lado da mãe. Inclusive a filha já estava fazendo os desenhos, né, dizendo que era para a mãe dela. Enfim, tudo isso chegou ao conhecimento dela. Então ela resolve voltar. Eu acredito que não por causa do marido, acredito que não, nem por causa de dívida, porque eu acho que essa dívida não existe. Mas ela resolveu voltar, quem sabe, pensando um pouquinho mais na repercussão que estava dando. E a menina que estava, né, esperando a mãe, porque segundo o pai, disse a menina que ela estava viajando, que logo ela voltava. Então quando ela viu nos jornais, né, que a menina estava fazendo desenho, sentindo falta da mãe, perguntando: cadê a mamãe, cadê a mamãe? E o Dia das Mães vem aí, cadê a mamãe? Então ela resolve voltar. Mas não sei se vocês vão pasmar no que eu vou dizer ou vocês já estavam esperando. Mas eu deixei para dizer isso por último, porque a Gisele foi encontrada. Foi para a delegacia, contou lá alguma versão, enfim, fizeram pergunta para ela, mas ela não respondeu. E saiu em silêncio, mas a Gisele não quis voltar para casa. Pois é, a Gisele não voltou para casa. Realmente, ela saiu de livre e espontânea vontade, já foi dito desde o começo, foi voluntário, foi embora. E segundo o marido, não tinha brigas, eram mil maravilhas. Mas a Gisele não voltou para casa. Ela disse: eu não quero voltar para casa. E sua filha? Ah, não, a gente vai dar um jeito. E o seu casamento? Não, eu não quero voltar mais para casa e pronto. E o que acontece é o seguinte, gente. Essa é a atualização do caso Gisele, né? Essa é a atualização do caso Gisele e Luísa.
ela foi encontrada com vida, graças a Deus, dentro de um ônibus. Segundo ela, teria viajado com um motorista, né, para São Paulo, um motorista de um caminhão, e vinha de volta já no ônibus. A polícia conseguiu detectar, né, porque ela já estava, né, sendo monitorada, e quando indagada disse que era por causa da dívida, mas não é. E quando a família chegou e disse vamos para casa, ela disse não vou, não quero ir para casa. Enfim, final vitorioso. Por quê? Porque a Gisele foi encontrada com vida. Isso é o mais importante. Nosso medo era que a Gisele tivesse sido mais uma vítima, mas graças a Deus não foi. Está bem, muito bem. Não deu surto, não surtou. Se alguém disse que ela surtou, não surtou de forma alguma. Foi de livre e espontânea vontade, foi uma decisão dela. Viajou, passeou de caminhão, foi na região de São Paulo, voltou de volta, né? E foi encontrada pela polícia, mas porém não voltou para casa. Então essas são as atualizações, né? Para que você fique por dentro de tudo do que aconteceu e que está acontecendo no caso Gisele Heloísa, a jovem de 29 anos, mãe de uma menina de 6 anos, casada há 10 anos, que deixou a sua casa, seu marido, sua filha e foi passear de caminhão em direção a São Paulo. Forte abraço, Deus abençoe, deixa teu like, teu comentário, né, com todo respeito, é óbvio. Aí isso é um caso que agora a família vai resolver, não devemos julgar nem pré-julgar, porque não somos chamados para isso, mas devemos simplesmente deixar o nosso comentário e orar para que essa família seja restituída, porque lembre-se, tem uma criança de 6 anos que mais do que ninguém irá sofrer com a separação dos pais. Deus abençoe e até o próximo vídeo, se assim o Criador nos permitir. Tchau!